Fala, turma. Cristiano Carvalho aqui mais uma vez, vamos trocar ideia? Bom, turma, eu queria explicar por que nos últimos anos tem sido tão difícil para mim viver no Brasil. De 43 anos da minha vida, 35 eu vivi no Brasil, tive só 8 anos fora. E como é que pode ser tão difícil agora me readaptar? Bom, primeiro eu quero falar do primeiro país estrangeiro que eu vivi, que me acolheu. Em 2009 eu saí para o País Basco. Fiquei lá até 2014, 5 anos. País Basco, ele está no norte da Espanha, faz fronteira com a França. E é um país bastante progressista, pode-se dizer, não só a nível governamental, mas também a nível populacional, social, sociocultural. E vários outros países da União Europeia têm esse alinhamento do progressismo. Só que o próprio País Basco tem um histórico também bem complicado com terrorismo. Então lá as leis antiterroristas são bem rígidas. Eu tive alunos policiais da polícia antiterrorista, tive aluno que ficou preso por terrorismo, 10 anos por apologia no caso, porque lá tem uma lei que dependendo do que você fale, você é enquadrado como terrorista. Bom, saí de lá em 2014, fui para os Emirados Árabes, sem saber muito como eram os Emirados Árabes. Muita gente viu agora a Copa do Catar, então não é igual, não é exatamente igual aos Emirados, até porque os Emirados é o país que mais aceita a cultura ocidental. Então o Catar ele ainda é mais fechado para o ocidentalismo do que os Emirados Árabes. Mas ainda assim, os Emirados têm um regime monárquico ditatorial, ou seja, é uma família real que manda no país. Nos Emirados Árabes, nós éramos orientados a fazer um plano de fuga com o consulado brasileiro. O que é um plano de fuga? Você tinha que deixar seu endereço, vários dados, para que caso o país entrasse em guerra ou por outra razão acontecesse alguma catástrofe e nós estrangeiros tivéssemos que deixar o país, nós teríamos que estar cadastrado nesse plano de fuga para que o governo brasileiro, o exército brasileiro, sei lá, as forças armadas fossem buscar a gente. Muita gente fazia até brincadeira com isso, falava, eu duvido que venham buscar. A verdade é que a maioria dos países que estão próximos aos Emirados Árabes, ali no Oriente Médio, estão em guerra por petróleo e algumas dessas guerras pelo Estado Islâmico, pelo terrorismo implementado pelo Estado Islâmico, que é com base na religião, no fundamentalismo religioso, né? Depois de 3 anos nos Emirados, eu decidi voltar ao Brasil. Tendo essa experiência de 2 países que exigiram de mim bastante resiliência por conta desse choque cultural, eles me deixaram ali uma visão do que eu estava vendo acontecer no Brasil. Porque o País Basco ele sofreu muito com o ditador Franco, que era alinhado com Hitler. E os Emirados é um dos países mais abertos ao ocidentalismo, mas de qualquer forma ele se mantém num regime monárquico ditatorial. Já nos Emirados, 2014, chegando lá, foi quando eu já estava percebendo essa ascensão do Bolsonaro à presidência. Muitos amigos lá já apoiavam, já falavam, não, é isso aí, pô, o Brasil tem que melhorar, Lula, essa galera, porra, quebrou tudo em corrupção. Então, muita gente já estava se alinhando com o bolsonarismo ali. Porra, bandido tem que estar na cadeia, bandido bom é bandido morto mesmo, direitos humanos para humanos direitos, esquerda é o mal, esquerda maldita, tá acabando com o país, petralhada, enfim. Uma série de coisas que foram ditas que em um país mais sério e que tem a democracia mais estável, isso seria já inaceitável. Ele era visto e lembrado como uma figura grotesca, uma figura bizarra, como se fosse uma chacota, por exemplo. Porra, esse cara ele vive da vida pública, ele vive do dinheiro público, já botou a família toda praticamente num regime democrático e ele ataca a democracia direto. Tem um episódio na escolinha do professor Raimundo que o Lúcio Mauro fala com o professor Raimundo. Professor Raimundo, eu fiquei sabendo que tem um deputado aí que pede a volta da ditadura.
E aí o professor Raimundo olha e fala, tem sim, é o Bolsonaro. E aí o Lúcio Mauro fala, mas como é que é possível um civil pedir a volta da ditadura? Aí o professor Raimundo fala, não, mas o Bolsonaro não é civil, ele é militar. Todo mundo falou, então é por isso. Ele já era uma piada. E aí a gente já vem enfrentando todas essas crises no Brasil, porque eu já estava vendo isso lá de fora, já estava fazendo oposição, muita gente já próxima se alinhava e eu já começava a ser hostilizado nas redes sociais. Eu nem fazia alusão ao PT, ao Lula, em nenhuma outra esquerda, vamos dizer, vertente da esquerda. Mas só por me opor ao Bolsonaro eu já era hostilizado. Então eu percebi que aquilo não era comum, aquilo não era normal. E tudo isso foi se intensificando, não só comigo, com geral que se opunha, que fazia oposição. E então veio acontecendo todos os agravantes. A gente já tinha uma crise mundial econômica que foi anunciada em 2008 e a gente nunca conseguiu se recuperar dessa crise. Não só o Brasil, mas a maioria dos países. Até porque o Brasil teve lá o impeachment da Dilma, então isso já afeta bastante o governo, a estabilidade econômica. Beleza, entrou o Temer. Depois do Temer foi a eleição do Bolsonaro. E quem fazia oposição ao Bolsonaro ficou muito chateado por ele ter ganhado as eleições. Mas o que a gente fez? A gente aceitou. Fomos para casa. 4 anos agora de governo Bolsonaro. Mínimo. Poderia ser mais. E com isso, o tempo passou. Esse período aí de impeachment da Dilma, a gente já pode considerar um impeachment uma crise, né, governamental. No final, quando tem um impeachment, muitas vezes é com o intuito da população de melhorar o país, mas afeta, porque tirar um presidente ou uma presidente afeta. Só essa mudança de direção, de liderança já mexe com a economia, mexe com a bolsa de valores, mexe com o dólar. Mas tudo bem, chegamos ao Bolsonaro 2018. 2020 estoura uma pandemia, crise sanitária mundial, agravando a crise econômica. No Brasil, acentuando a nossa crise governamental. Porque o Bolsonaro, ele já vinha com uma linguagem, um discurso todo autoritário, todo tirano. Mas tudo bem, deu esperança para boa parte da população brasileira e foi eleito democraticamente, legitimamente, sem ninguém questionar as urnas. Antes da pandemia, o Bolsonaro, para estruturar o seu governo, quando tomou posse, ele convocou, aí uma série de ministros especialistas em cada pasta. Por exemplo, ministro da Segurança, ministro da Saúde, ministro da Economia. E esses ministros não tinham autonomia para trabalhar, para tomar decisões. Tudo tinha que estar alinhado com a decisão e o desejo do Bolsonaro. Porque com o presidente tinha caneta e tal. E aí ele começou a exonerar vários desses ministros nos primeiros dias, nos primeiros meses. Daqui a pouco tinha trocado ministro, trocou um, trocou dois. Da educação foi trocado algumas vezes, da saúde também, até botarem um general lá, cara. Um general no Ministério da Saúde que nunca estudou para isso. Enfim, depois, na pandemia, o Bolsonaro queria que a vontade dele, a decisão dele prevalecesse em todos os estados do Brasil. E aí, a parcela bolsonarista na época começou a fazer muita pressão, porque tinha desvio de verba não sei aonde, o hospital de campanha que abriu não funcionou, hospital de campanha que chegou dinheiro lá para abrir nem abriu. Para quem conhecia o histórico do Brasil, achava o quê? Que não ia ter corrupção. Só que essas pessoas pensaram que essa corrupção só ia acontecer a nível estadual, mas não. Ela estava acontecendo a nível municipal, a nível federal, com o próprio governo Bolsonaro, que cada vez mais as coisas saem à luz do dia. Então, imagina, por que Estados Unidos tem estados com diferentes leis? Porque é uma forma de você equilibrar essa democracia. Por exemplo, em Washington tem algumas leis, no Texas tem outras leis. Depende do cenário, da realidade, do momento de cada estado. Mas tem um presidente, tem os estados. Aqui no Brasil temos os 3 poderes. Enfim, foi uma linha autoritária sem parar até o fim. Questionar o resultado das eleições,
porque nunca questionava antes, sempre ganhou. Aí quando perde a primeira vez depois de anos, questiona. Não aceitando e repetindo tudo o que aconteceu lá nos Estados Unidos há 2 anos atrás. E como eu digo muitas vezes, o bolsonarismo ele é muito previsível, porque isso está na história, não é o bolsonarismo, é o perfil desse regime. E aí acabou repetindo o que aconteceu nos Estados Unidos com o trumpismo. Acabou estourando aqui essa confusão generalizada e a gente começou a ter implementação de bombas por razões políticas. Não foi o caso de uma quadrilha assaltante de banco botar uma bomba no caixa eletrônico para estourar e levar o caixa eletrônico, não. Foi implementação de bomba por razões políticas. Um dos últimos episódios, e se não o último episódio de bomba no Brasil por razão política, foi no Rio Centro, posta por 2 militares para acusar a oposição na época de ter colocado as bombas no Rio Centro. Só que os caras foram tão incompetentes que eles erraram e estouraram junto com as bombas. Pesquisa aí no Google. Bomba no Rio Centro colocada por militares. E eu nunca pensei que eu fosse viver isso, nem aqui no Brasil, nem em outro lugar, porque eu não busco lugares que estão pior para viver, né? Eu busco lugares melhores. Não tem país perfeito, não tem justiça perfeita, não tem democracia perfeita em qualquer lugar do mundo. Elas vão ter as suas imperfeições, mas eu busco países melhores para viver. No País Basco, eu morei num lugar, numa rua, onde toda sexta-feira tinham várias famílias pedindo anistia. E eu olhava, e aí um dia uma aluna minha me explicou, falou, não, Cristiano, eles estão pedindo anistia por isso. Segunda vez que eu estou escutando anistia no Brasil é agora. Então, é muito triste, né? Chegar no ano de 2023, século XXI, avanços científicos, avanços tecnológicos, avanços sociais, só que o Brasil retrocedeu. O Brasil, nesse aspecto de democracia, nesse aspecto civilizatório, retrocedeu e muito. E isso deve custar bastante caro pra gente. Eu espero que não, mas segundo a história, isso sempre sai muito caro. Então, galera, essa é uma das razões do porquê eu tive e ainda tenho tido dificuldade de viver no Brasil. Mas eu espero de verdade que esse tipo de coisa não aconteça mais ou demore muito a acontecer. Não acontecer mais é difícil, porque esse desejo da população por um regime autoritário, ele já estava adormecido há muito tempo. Então a democracia, por mais imperfeita que ela seja, ela sempre vai ser melhor que um regime autoritário. Então eu espero que a gente realmente demore muito a ver esse pêndulo da história e da política ir ao extremo novamente. Então eu vou continuar me opondo a qualquer tipo de extremismo. Então tamo junto, galera. Um forte abraço para geral.